Oi. Boa noite, amigos. Vamos ficar de pé. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele, é bom te ver nesta noite. Amém. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Quantos estão alegres com Jesus? Levante suas mãos. Amém. Vamos orar, queridos. Agradecer a Deus por esse momento. Você pode erguer as suas duas mãos aos céus em rendição ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento que estamos juntos aqui, Pai. Te pedimos, Deus, que a Tua glória, o Teu poder sempre esteja conosco, Pai. Precisamos da atuação do Teu Espírito Santo. Precisamos das Tuas mãos de poder para nos encher cada vez mais e que esse preenchimento, esse enchimento da Tua parte venha trazer uma paz, venha trazer uma graça na nossa vida. Esperamos, Pai, que Teu Espírito Santo faça um mover maravilhoso no nosso meio. Que possamos hoje, Pai, receber de Ti, ó Pai, uma porção necessária para a nossa vida, tanto no louvor, como na palavra, quanto na oração. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Amém. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Acho que dá para ser mais forte, né? Amém. Estou subindo. Aleluia. Vamos adorar Jesus, queridos. Graças a Deus. Aleluia. Comigo, vai. Cante comigo. Estou subindo para um lugar mais
alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Seu alvo é Cristo, queridos. O seu alvo continue sendo Cristo. O maior está na sua vida. Você crê nisso? Que tudo vai dar certo para você? A sua família é uma família bendita nesta terra? Amém. Graças a Deus. Então você diga para o seu irmão que está ao seu lado: eu sou feliz porque você está feliz. Rapaz. Repita para outra pessoa. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? Para nós não vale encantamento, não. Sou feliz porque você está feliz. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Amém. Toma a tua glória,
cantar uma canção bem antiga com os irmãos. Eu estava vendo o pastor Ademar de Campos cantar essa canção no centro de São Paulo. Me chamou muito a minha atenção. E ele deu uma nova versão para a canção. Cantou a canção assim de uma forma um pouco diferente, nos arpejos um pouco diferentes de notas, né? Algumas dissonantes entrando atrás de outras notas simples. E deu assim uma harmonia diferente. E quando o som do teclado começou a tomar aquele ambiente em São Paulo, as pessoas começaram a se aproximar, né? Se aproximar da praça. E começou a dar a volta naquele ambiente que ele estava fazendo, aquele ar livre. Eu sei que ali estava um grupo de música muito conceituado, não é verdade? Mas quando ele começou a dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de adorado, as pessoas começaram a entender. Eu vi uma pessoa que era um morador de rua, assim um pouco sujo, mas dizendo: queremos o teu nome engrandecer. Não é isso? Não sei qual é o seu estado, como você entrou aqui nesta noite, o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que você vai melhorar. É só você ter dentro do seu coração entusiasmo e dizer assim: queremos o teu nome engrandecer. Eu quero, você quer? Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor.
Aproveita essa oportunidade de louvor, de adoração. Nós vamos ungir a sua vida agora, queridos. A unção de Deus sobre a sua vida nesta noite. Vou convidar os meus amigos que oram, que ungem, para ministrar através disso na sua vida. Entendo que há um poder sobrenatural hoje, que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar o seu coração. Te prepara para a sua vida, para receber de Deus, receber de Deus o que você precisa, receber de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pega o óleo ungido, amigo. Pastor Messias vai nos ajudar também. Isso, pode entregar ele. Glória a Deus. Nós só vamos ungir você hoje, porque no final os pastores vão orar por você. Então nós vamos trabalhar essas semanas com unção. Vem receber a unção. Receber a unção. Oh, céu, sobre toda a terra e céu, sobre todo esse lugar, sobre todo esse lugar. Sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus, o poder sobrenatural. Deixa esses instrumentos, esses homens de Deus levantar o poder da adoração, adoração a Ele. Você vem para adorar o nome dEle.
aplaudir Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Fica de pé, queridos. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Pedir os meus colegas que venham aqui à frente. Vamos ministrar, queridos. Estamos no mês da família. Nós entendemos que há um mistério nesse mês da família. Algo diferente, né? Há um mover de Deus. Aqui tem muitas carteiras de trabalho. Tem algumas peças de roupas, não é isso? Mas eu entendo que Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Então, vamos assistir o poder de Deus tocar nessas vidas, queridos. Curar essas vidas, transformar essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Aqui antes, queridos, amigos, familiares dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Ó Deus, quantos aqui precisam de um emprego? Estão precisando de uma porta aberta, Senhor. Ó Deus, nós queremos interceder por essas vidas. Nós queremos interceder, ó Pai, porque acreditamos que Tu podes criar novas oportunidades aqui, Jesus. E oportunidades boas para essas vidas. Quantas pessoas aqui estão doentes? Quantas pessoas estão passando por um problema financeiro tão forte, tão grande? Quantas peças de roupa dessa aqui, Senhor, são de pessoas que são viciados em tóxico, em bebida. Chaves aqui, ó Deus, de loja, de casa. Oh Jesus, quantos estão sofrendo hoje? Quantos estão, ó Pai, precisando de um toque amigo? E nós queremos ser aqui, ó Pai, as Tuas mãos sobre esses pedidos de oração. Eu acredito, Pai, que Tu pode gerar vida e vida em abundância. Quebra todo o mal, Jesus. Quebra toda a palavra contrária. Tudo que se levantou sobre essas vidas, que seja agora quebrado em nome de Jesus. E que Tu possa criar, ó Pai, oportunidades novas para essas vidas. Nós apresentamos essas vidas no Teu altar. Nós entregamos no Teu altar, pensando na cura, nas portas abertas e o Teu nome sendo glorificado. Eu abençoo essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe essas bênçãos para os seus entes queridos, para os seus amigos, digam amém. E vamos aplaudir Jesus já pela vitória. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Querido, tome seu assento agora, por favor. Seu lugar. Amanhã, amigos, nós temos Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã. Se você puder estar aqui junto com as irmãs, eu penso que vai ser uma bênção. Eu tenho visto a oração, eu vejo elas orarem por mim, orar pela igreja, orar uma pelas outras. É muito importante essa oração. E quinta-feira estamos aqui na nossa caminhada de fé. Temos uma temática aqui que o diácono Wagner está desenvolvendo, eu topo. Então, você é o nosso convidado. Esteja conosco. Posso ouvir um amém da sua parte? Domingo de manhã tem escola bíblica dominical, às 8h30. E depois da escola temos um culto de louvor e adoração ao Senhor. E depois desse culto, à noite, às 19 horas, nos reunimos aqui para, de novo, congregarmos e adorarmos esse Deus maravilhoso que tem nos servido com tanta graça e tanto amor. Então, você é o nosso convidado nessa semana. Eu espero que você compareça e seja bênção para a sua vida essa igreja, e você também seja bênção para essa igreja cada dia mais. Nós temos 3 pessoas que nos visitam. Paulo César, posso conhecer o Paulo César? Paulo César, pode ficar de pé rapidinho, seu Paulo, por favor. De pé, rapidinho. Tiago, cadê o Tiago? Tiago está lá, é um jovem. E tem o Tamires. Quem é Tamires? Tamires está lá do lado. Amém. Eu gostaria que a igreja se desse um aplauso a Jesus. Você que está próximo, pode dar um abraço, dizer seja bem-vindo, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Faça isso. Faça isso. Deus abençoe, muito obrigado. Quem vos fala é o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil, onde você está, graças a Deus,
pela sua presença aqui. Tem um pedido de oração aqui pelo aniversário de casamento, Janaína e Mairo. Estão aí? Vem cá para a gente orar. Abençoar a vida de vocês. Amém. Vamos orar pela Janaína. Tem alguém que faz aniversário hoje aí? Aniversário a não ser de casamento? Tem alguém? Não? Amém. Vamos orar pelo Mário, pela Janaína. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Nosso Deus e nosso Pai. Eu tenho o privilégio hoje de impor minhas mãos sobre a vida deste casal, Senhor. Te agradecer, Senhor, por mais esse ano de matrimônio, ó Pai, que eles viveram e vão passar um ano melhor ainda. Que a prosperidade, ó Pai, que a saúde, que todas as bênçãos, que tu possa renovar o amor de um pelo outro a cada dia, e que eles possam ser esse exemplo que eles têm sido nesse tempo aqui na igreja, para a filha, para a casa. Pai, toma em tuas mãos o Mário e a sua esposa, ó Pai, que o teu nome seja glorificado nesse momento, e nós queremos abençoar, Senhor, este casal. Queremos abençoar, declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles hoje, nesta noite. Eu declaro isso na vida de vocês, abençoando o matrimônio de vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. 32 anos, hein? Coisa boa, né? Maravilha. Coisa boa demais. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório.
Casal ali de Curitiba. Não é de Curitiba, não? Não é não? Fica de pé aí. Eles foram morar em Curitiba por causa do... É o Laio e a Letícia, não é isso? Deus abençoe. A presença de vocês aqui sempre é especial. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por ter vindo. Pastor Messias. Você pode ficar de pé para receber o pastor Messias? Você é um colega de caminhada de muito tempo. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Messias? Amém. Você é um colega de longas caminhadas, sabia? Graças a Deus. Hoje, quando eu cheguei ali no Chavante, eu vejo a igreja desse moço, eu fico muito feliz, né? Esse moço é uma igreja muito linda, sabia? Você tem que ir lá para você ver, né? Muito linda. Eu conheci a igreja dele no fundo de um espaço, preguei, né? Hoje a rua está bonita, a igreja mudou tudo lá, a igreja linda, não é isso? Esse aqui é o pastor Messias, eu tenho certeza que o que vai sair da boca desse homem vai abençoar nossas vidas. Amém? Você recebe ele com carinho? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Assim, eu fico muito feliz em estar aqui nessa noite. Estou muito feliz por isso. E fico muito feliz em ver que a cada vez que eu venho aqui, eu vejo uma igreja cada dia mais linda, né? Assim o amor, né? O carinho que o seu pastor tem com a casa de Deus. E eu acredito que o amor de vocês também é que realiza isso, não é? Ver a casa de Deus tão bonita, né? Tão aconchegante, tão gostosa para a gente chegar, sentar, ouvir a palavra, não é? E termos comunhão uns com os outros, né? Somos amigos de muito tempo mesmo. Pastor Ney é um amigão, não é? A gente, de vez em quando, bate um papo, às vezes a correria do ministério, às vezes não permite, mas quando a gente está próximo, né? Conselho, e alguns outros lugares, vamos ter unção aqui, né? Vamos ter unção, vamos começar essa obra da unção, que vai ser uma bênção, não é? Já creio, já começamos, não é? Em Niterói, fomos lá para Itaipu, é Itaipu, não foi Itaipuaçu, não, foi Itaipu, não é? Foi bênção lá, e final do mês estaremos aqui, né? Bem, mas eu quero trazer um recado de Deus para você. Eu quero trazer um recado de Deus para a sua casa. Eu quero trazer um recado de Deus para a sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só configurar aqui meu tablet, que eu acho que eu não configurei, não. 30, tá certo. Beleza, ótimo. Glória a Deus. Eu queria que os amados irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo número 20, versículo 1. Eu não trago aqui um puxão de orelha de Deus, eu não trago aqui uma exortação, mas eu trago aqui um alerta de Deus para nós. Um alerta de Deus para nós, como igreja, como família, não é? Um alerta de Deus aos pais, um alerta de Deus aos filhos, não é? Isso é um culto da família, e nós precisamos às vezes de alertas, porque às vezes nós estamos desapercebidos. Vivemos num mundo tão corrido, né, que às vezes nós não conseguimos nos despertar, nos aperceber daquilo que está ao nosso derredor. Mas Deus quer falar conosco nessa noite. 2 Reis capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. E qual foi a palavra de Deus para aquele homem? O que ele disse? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías, o profeta, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e te defenderei, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Feche seus olhos com sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos nessa noite, nesse lugar, para ouvir a tua voz, Deus. Senhor, eu não quero falar de mim mesmo, mas, Senhor, eu quero, Senhor, transmitir o recado para essa igreja nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, fala conosco. E que possamos, Senhor, estar atento à tua voz e obedecer à tua voz, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, amém e amém. Ezequias, um rei que governou o povo de Deus. E que veio uma palavra da parte de Deus para aquele rei, através do profeta Isaías, dizendo a seguinte palavra para ele: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas eu não quero me ater a esse morrerás e não viverás. Mas eu quero me ater à primeira frase: arruma a tua casa. Foi isso que Deus disse para aquele homem. E aquele homem, quando ouve essa palavra, ele se ateve mais à segunda: você vai morrer, você não vai viver. Ele se ateve mais à segunda frase. E aí ele foi para os pés do Senhor e ele começou a chorar. Ele começa a chorar porque, olha, se alguém chega e fala para você assim: você vai morrer, você não vai viver. Ora, o médico, você está lá numa consulta, o médico fala assim: olha, você vai morrer, você não vai viver mais. Você entra em desespero. E aquele rei, ele entrou em desespero e ele busca a Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele busca a Deus, fala com Deus, ele fala: Senhor, lembra de mim. Lembro, te peço que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fui teu servo, eu fui à tua casa, eu orei, eu vivi buscando a ti. Senhor, não andei na farra, fiz tudo certo. Ele começou a falar com Deus, ele chora diante de Deus. E aí Deus ouve a oração desse homem e manda o profeta voltar. E o profeta diz para ele: olha, você não vai morrer agora. Deus mandou dizer que você vai ter ainda mais 15 anos de vida. Que maravilha! Mais 15 anos de vida. Mas Deus não falou para ele assim: olha, rei, não precisa mais arrumar a tua casa. Não está aqui, porque o profeta veio e falou para ele: olha, Deus ouviu a tua oração, as tuas lágrimas. E ele diz: eis que te curarei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E ele está falando de, olha, um monte de coisa para ele, mas não diz para ele assim: olha, esquece aquele papo de arruma a tua casa. Deus não falou para ele que ele não precisava arrumar a sua casa. E aí, diante da atitude de cura de Deus na vida dele, o que esse rei faz? Capítulo número 2, versículo segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Versículo 12, veja bem, diz assim a palavra: nesse tempo veio Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, um povo pagão. Enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E o que Ezequias fez? Diz a palavra que Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro.
a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, o mesmo profeta que profetizou que ele não morreria mais, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua o quê? Em tua casa. O que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram o quê? Tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: o que ele disse, irmão? Boa é a palavra do Senhor que disse, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Por incrível que pareça, Ezequias gostou da profecia. Ezequias, na realidade, ele abriu as portas para os seus inimigos. Ele abriu as portas para que eles tivessem acesso a tudo quanto ele tinha. O inimigo sabia agora onde estavam os pontos fracos da sua casa, quais as armas que ele tinha e o que ele tinha de precioso. Ele não se importou com isso. Ele abriu as portas. Às vezes nós fazemos isso. Vivemos abrindo portas espirituais para que o inimigo possa entrar dentro dos nossos lares, irmãos. E sem nos aperceber disso, o inimigo de nossas vidas tem acesso e às vezes ele pode tocar nas nossas vidas espirituais, pode tocar no homem interior e pode tocar e destruir as nossas vidas e a nossa família. Porque às vezes nós não tomamos conta, nós não prestamos atenção naquilo que Deus nos disse. A primeira frase foi: arruma a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Arrumar pode ser proteja a tua casa. Guarda a tua casa, tenha vigilância com ela. Mas aquele rei não se deu conta disso, ele só se deu conta do você vai morrer. Você não vai viver. Ele não se deu conta de que ele precisava cuidar da sua casa, de que ele deveria de pôr em ordem a sua casa. E pôr em ordem a sua casa, irmãos, não significa, às vezes, a Bíblia, quando se refere à casa, não significa o lar, mas significa as quatro paredes, a tua casa, mas significa a tua família. Cuidado com a tua família. Avisa para o irmão do lado aí: cuidado com a tua família. Cuidado com a tua família. Cuidado com o teu bem maior, porque é a tua riqueza. O bem mais precioso não é aquilo que você tem, o seu carro, a sua casa, os teus bens, mas o bem mais precioso é a tua família. Cuidado com a tua família. A palavra de Deus é repleta de pessoas que abriram portas para que Satanás fizesse um estrago nas suas vidas e nas suas famílias. É repleto, irmão. Eu vou citar aqui algumas pessoas. Sansão, ele abriu portas para a prostituição. Ele abriu portas. Às vezes nós estamos abrindo portas. Ezequias foi lá e abriu portas para que o inimigo visse tudo que tinha dentro da sua casa. E Sansão, ele foi lá e abriu portas para que a prostituição pudesse entrar na sua vida. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele foi preso. O resultado é que ele perdeu a visão e o final foi morte. Por quê? Porque ele abriu portas através da prostituição. Ele abriu portas para que houvesse destruição na sua casa.
Salomão, ele abriu portas do jugo desigual. A Bíblia diz que ele se envolveu com as mulheres que não eram do povo de Deus, e essas mulheres lhe perverteram o coração. Elas perverteram, a Bíblia chama esse homem de sábio. Como pode um homem sábio o seu coração se perverter, queridos? Porque ele abriu portas. Ele permitiu que o inimigo entrasse e destruísse ele. Davi abriu portas para o adultério, queridos. Ele poderia estar numa guerra, ele poderia estar na batalha, mas ele preferiu ficar em casa. E ali, à toa, parado ali, passeando no seu pátio. Ele observa uma mulher tomando banho. E aquilo foi a destruição não só para Davi, mas para a sua família. Porque ele abriu portas que geraram incesto. Irmão matando irmão. Rebeldia de um dos filhos, que foi Absalão. Rebelião, tomada de reino. Então Davi, ele abriu portas para que tudo isso acontecesse na vida dele. Davi abriu portas. Ofni e Finéias abriram portas através da rebeldia. Contra o seu pai, contra aquilo que Deus havia falado. Deus chamou a atenção daqueles homens, daqueles jovens. O seu pai chamou a atenção deles. O profeta falou que eles iriam cair diante da rebeldia deles, mas mesmo assim eles não deram ouvidos. E às vezes abrimos portas porque vivemos em rebeldia. O jovem rico abriu portas por causa do amor ao dinheiro. Ele preferiu ficar com o dinheiro do que seguir a Cristo. E às vezes abrimos portas porque nós temos uma ganância, porque nós queremos ganhar mais, e abrimos portas para que o inimigo destrua a nossa vida. E esse aqui abriu portas para que a sua família fosse destruída. Ele não se importou com a palavra do profeta, pois as consequências não seriam no seu presente, sim no futuro. As consequências seriam sobre seus filhos. No versículo 17 diz, o profeta diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E ele disse assim, olha, boa é a palavra do Senhor, porque não vai ser no meu tempo. Às vezes, sabe, nossos filhos nos aborrecem tanto que você fala assim, quer saber? O problema é teu. Quem vai sofrer é você mesmo. E aí a gente abre portas. E a gente diz, é boa a palavra. É com ele mesmo, o futuro é dele, ele vai se arrebentar. E a gente não está se preocupando com isso, a gente para de orar, a gente para de pedir a Deus, a gente para de clamar. A gente acha que não, quando chegar à prisão ele vai aprender. Nós às vezes abrimos as portas. A sociedade como um todo parece viver como Ezequias, abrindo portas para que Satanás entre em suas casas e façam uma bagunça nas suas vidas e na vida da sua família. Por incrível que pareça, até aqueles que como Ezequias servem a Deus. Porque Ezequias disse, olha Senhor, eu sou fiel, eu ando na tua presença, eu ando em retidão contigo, tu sabe quem eu sou. Até aqueles que servem a Deus parecem ignorar os ataques do inimigo e vivem abrindo portas para aquilo que parece agradável. Porque como é que Ezequias abriu as portas? Não foi por causa de algo ruim, trouxeram presentes. Quem gosta de receber presente? Amém. Trouxeram presente. O inimigo faz assim, ele traz um presente. Aí você fala, opa, ganhei um presente. Aí você fica todo bobo e se abre, porque você recebeu um presente. Não é? Um presente, versículo 3 diz assim, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa. Foi algo agradável, queridos. O diabo nunca oferece algo que pareça ruim. É sempre algo agradável. A palavra de Deus diz que quando Davi olhou Batseba, ele viu que ela era formosa. Ela era linda. Com certeza, se Batseba fosse uma baranga,
ele ia olhar da sacada e falar, o que é aquilo lá? Que é esse bagulho aí? Manda matar. Ele ia manda matar esse troço. Mas quando ele olhou e viu que era algo agradável à sua carne, agradável aos seus olhos, ele falou, meu Deus, que é isso? Traz para mim porque eu quero. Satanás nunca traz algo ruim, que pareça ruim, primeira vista, né? A caminho que aos olhos dos homens parece bom. Mas o seu final é caminho de morte. Então é sempre algo agradável. É sempre algo agradável aos olhos do homem, bom, agradável, desejável. É desejável. Pode reparar que todos os personagens da Bíblia que eu citei abriram portas para coisas desejáveis, irmão. Desejáveis. Sansão se afeiçoou por Dalila. Ela era bonita, irmão. Prostituição, adultério, rebeldia, dinheiro, fama, são coisas que na atualidade agradam as pessoas. Agradam as pessoas. Mas eu quero lhe dar um conselho nessa noite, queridos. Eu quero lhe dar conselho nessa noite, porque às vezes nós abrimos portas e não nos damos conta disso. Abrimos portas que destroem nossas vidas. Não ouvimos aqueles que às vezes querem nos aconselhar. As portas que abrimos podem nos destruir de uma hora para outra. Tinha um jovem que estava na nossa igreja. A gente tentou de tudo para ajudá-lo, para que ele pudesse estar na presença de Deus, mas ele sempre insistia em abrir portas para que o inimigo entrasse na vida dele. Todo tipo de cuidado a gente teve com ele, mas e outro dia ele me liga, uma mensagem de vídeo. Eu fiquei sabendo que ele estava no hospital. Aí ele me mostrou. Ele falou assim, pastor, o senhor lembra que o senhor dizia para mim que ovelha fujona, o pastor quebra a patinha para ficar bem perto dele e não fugir? Eu falei, lembro, meu filho. Aí ele falou, pastor, quebraram as minhas 2 patinhas. Aí ele me mostrou. Levou um tiro de fuzil, passou pelo lado, acertou a coluna, não anda mais. Às vezes temos oportunidades, irmãos, mas nós preferimos abrir portas para que o inimigo destrua a nossa vida. Nós precisamos aprender a arrumar a nossa casa. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes queremos ouvir a voz de Deus depois que a gente já levou tanto sacode do inimigo. Já está todo arrebentado. Quando não tem mais jeito, a gente fala assim, agora eu quero Deus. Não espere chegar esse momento. Deus falou para Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos. Se Deus me der 15 anos, ele falou que eu ia morrer, Deus vai me dar 15 anos, eu vou fazer desses 15 anos maravilhosos. Se você observar a história desse rei, o seu filho, quando ele falou, boa essa palavra, o seu filho foi parar no cativeiro babilônico. O seu filho fez tudo que desagradava o coração de Deus. E ele foi parar no cativeiro babilônico. Graças a Deus lá ele se arrependeu e ele voltou ao seu reinado. Mas há pessoas que não conseguem voltar mais, queridos. E nós precisamos estar atentos a isso. Você quer abrir portas? Então por que a gente não abre as nossas portas para que Deus possa fazer uma obra em nossas vidas? Por que a gente não abre nossas portas para que Deus entre na nossa casa? Nós precisamos aprender a abrir portas para Deus, queridos. Abrir portas para que Deus possa agir na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Às vezes, sabe, irmãos, nós nos atentamos para o que nós estamos assistindo na televisão. Não atentamos para aquilo que nossos filhos estão vendo no celular, queridos. A gente não atenta porque são portas que se abrem.
São postos que se abrem que destroem nossa família, nossos filhos, nossa casa. Acaba destruindo tudo. A quantidade de filhos de crentes que entram na prostituição por causa do celular. A quantidade de filhos de crentes que entram para feitiçaria por causa de um celular. A quantidade de filhos de crentes que entram para o homossexualismo. Sabe o que a palavra de Deus diz aqui? Fala que, olha, os seus filhos serão eunucos na Babilônia. E você sabe o que é eunuco? Eunuco é alguém castrado, alguém que não vai mais gerar mais nada. E às vezes há filhos de crentes que estão no homossexualismo, querido. Nós estamos vivendo dias assim, que você ora para um lado, ora para o outro, daqui a pouquinho tem um filho de um crente dentro do homossexualismo. E a palavra de Ezequias foi boa essa palavra. Como alguém vai dizer que meus filhos não vão gerar mais nada? E eu falar, boa essa palavra. Como vão dizer, meu filho vai ser levado cativo? Eu vou dizer, boa essa palavra. Como é que eu vou dizer isso? Não pode ser boa essa palavra, eu vou ter que arrumar minha casa. E o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir portas para Deus. Porque o único que pode expulsar o inimigo de dentro da minha casa é a presença de Deus. Então eu preciso abrir portas para que Deus entre. Abra portas para que Deus possa libertar, quebrar cadeias dentro da sua casa. A palavra de Deus nos mostra em Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar e da terra do Geraseno, e ao desembarcar veio logo do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse era o estado desse homem, querido. Ferindo-se com pedras, no meio dos sepulcros, clamando dia e noite, sofrendo. Ele estava aprisionado. Alguma porta foi aberta para que ele vivesse nessas prisões. E quantas pessoas não estão nos vícios das drogas? Quantas pessoas não estão destruindo a sua família? Quantas pessoas não estão se dando conta de que o seu casamento está acabando? E aí diz a palavra no versículo de número 6, que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, se prostrou. Aquele homem queria libertação para a sua vida, ele não aguentava mais viver assim. Irmãos, as situações na nossa vida que a gente tem que, não suportar mais viver desse jeito. Olha, eu não suporto mais viver desse jeito, eu não quero mais na minha casa que as coisas aconteçam dessa forma. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr para Jesus, eu tenho que me prostrar, eu tenho que adorar, eu tenho que pedir socorro. Eu tenho que pedir para que Ele quebre essas cadeias. Versículo 8 diz assim: porque Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem, porque Jesus, só Ele pode libertar o homem. Só Ele pode libertar o homem. Sabe qual é o problema? Às vezes nós queremos resolver o nosso problema sozinho. Ah, pastor, deixa que eu estou dando o meu jeito. Tem gente que chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estou meio sumido porque eu estou resolvendo um problema aí. Mas não é para você sumir. Agora que era para você estar aqui de joelho dobrado e orando. A gente quer resolver o problema, sabe aonde? No braço. No braço da carne. Aguenta um pouquinho aí, pastor. Aí 6 meses se passam, o pastor está esperando mesmo na igreja. E aí, irmão, resolveu? Calma aí, pastor. 1 ano se passa e ele não resolveu o problema. 1 ano e meio ele não resolve o problema. Sabe qual é o problema? É que o problema aumenta. O gigante cresce. E aí você é derrotado e nem na casa de Deus você fica mais. Tem um problema? Corra para Jesus. Corra para os pés de Jesus. Se prostre, adore. Adore. O sujeito da Bíblia que mais nos ensina isso é Jó. Está lá todo arrebentado, perdeu tudo, tal. O cara rasga as vestes, se prostra, se lança diante do Senhor e fala: o Senhor deu,
o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Corra para os braços do Senhor, porque Ele é a tua solução. Ele é o teu socorro, Ele é teu ajudador, queridos. Abre as portas para Ele, abre o teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, porque Ele vai quebrar cadeias. Aí Ele vai agir na tua vida quando você fizer isso. E quando esse homem correu, a palavra de Deus diz no versículo de número 15, indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legiões, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Porque Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer deixar a gente em perfeito juízo. O que estava nu, agora estava vestido. O que estava desesperado, agora estava sentado, tranquilo. Porque Deus agiu na vida dele. Deixa Deus agir. Abra a porta do teu coração. Abra a tua vida para que Ele possa limpar. Para que Ele possa quebrar as cadeias. Muita gente na família vivendo nos vícios das drogas, na bebedice, na prostituição. São coisas que precisam de libertação, irmãos. São ações do inferno que destroem a vida do homem. Mas se o homem permitir, abrir o coração, o Senhor entra e Ele faz uma obra maravilhosa. Ele limpa a casa. Ele limpa a casa. Abra a porta da sua vida para você ser restaurado, irmãos. Lucas capítulo número 19, versículo número 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, o maior dos publicanos. Lucas 19, 7, 19, 2. Lucas 19, versículo 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospedara com o pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus quer restaurar a nossa vida. Zaqueu era um judeu que cobrava impostos de judeu, publicano. Era um traidor da nação. Rico por quê? Porque roubava os seus irmãos. Rico porque roubava os seus irmãos. Qual o sentimento que os judeus tinham com relação a Zaqueu? Era um sentimento de desprezo. Ninguém queria frequentar a casa de Zaqueu, a não ser os seus amigos que também eram ladrões. Um judeu de verdade não entrava na casa dele, tanto é que quando Jesus falou que ia para a casa dele, todo mundo começou a criticar. Todo mundo começou a criticar porque, como é que Jesus vai entrar na casa de um sujeito daquele perdido? Ladrão, pecador, traidor. Como é que Jesus vai entrar naquela casa? Porque Jesus queria restaurar a vida daquele homem. E porque aquele homem abriu a sua vida para Jesus. Ele procurou ver quem é Jesus. Jesus olha e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique na tua casa hoje. Zaqueu poderia dizer assim: olha, Senhor, não fica na minha casa não, porque eu sou desprezado por todo mundo, ninguém gosta de mim, eu só me envolvo com pessoas erradas, eu sou publicano, Senhor, não fica na minha casa não. Não, Zaqueu não fez isso. Zaqueu, quando Jesus falou para ele: olha, eu quero entrar na tua casa, Zaqueu abriu a sua casa para Jesus entrar. Com as suas imperfeições, com os seus erros, com os seus problemas. Sabe, às vezes nós queremos fingir ser quem nós não somos. E por isso nós impedimos que Jesus entre na nossa casa.
Queremos fingir, às vezes, uma falta de santidade. Queremos fingir que está tudo bem, quando na realidade não está bem. E a gente precisa que Jesus entre na nossa casa. Jesus às vezes fala assim, olha, eu quero entrar na tua casa. E sabe o que a gente faz? A gente inventa um monte de desculpa. A gente começa a inventar desculpa. Senhor, hoje está desarrumada. Senhor, hoje tem problema. A casa de Zaqueu estava desarrumada, irmãos. Talvez havia um banquete lindo, mas Jesus sabia que aquele homem era um homem pecador. E ele também sabia que ele era um homem pecador. Tanto é que ele permitiu Jesus entrar na sua casa. Enquanto todo mundo estava criticando aquele homem, ele se levanta e fala, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ser mais essa pessoa que rouba, que fica roubando as outras pessoas. Senhor, eu quero dar metade do que eu tenho para as pessoas. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais ser assim. Isso se chama restauração. Sabe, Jesus quer entrar na nossa vida para nos restaurar, queridos. Talvez você já foi um bom crente, mas hoje talvez você esteja muito distante de Deus. E você precisa de restauração na tua vida. Jesus já fez uma obra maravilhosa na sua vida, mas hoje você se encontra meio barro, meio tijolo. Meio que, sabe, desanimado, meio que a fé se esvaiu. Mas o Senhor que fala, eu quero entrar na tua casa. Eu quero restaurar, porque Zaqueu era filho de Abraão também, queridos. Zaqueu talvez, antes de se envolver com os romanos, Zaqueu talvez era um bom judeu. Era um bom judeu, mas ele se envolveu com os romanos e acabou se corrompendo. Às vezes acontece com a gente, irmão, às vezes a gente está, olha, primeiro amor, aquele negócio de servir a Deus, fazer tudo por Deus, mas chega um determinado momento que parece que a gente se corrompe. E a gente se distancia por causa da nossa corrupção, desse envolvimento com o mundo. A gente fica meio que parecido com Zaqueu. Judeu não praticante. Agora está uma onda de crente não praticante. Eu estou na igreja, mas me prostituo. Eu estou na igreja, mas eu bebo. Eu estou na igreja, mas eu fumo. Eu estou na igreja, mas... Não vou nem falar o restante que o cara faz. Às vezes podemos estar assim, por quê? Porque Jesus já não está mais lá. E Jesus olha para você, Ele conhece você pelo nome, Ele chama você e fala, eu quero entrar na tua casa. Eu quero restaurar você. Eu quero trazer você de volta, porque Zaqueu era um perdido. No finalzinho ele fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não era alguém que não conhecia a Deus, era alguém que conhecia a Deus, mas estava perdido. E precisava de uma restauração. Às vezes precisamos de uma restauração, irmãos. E o único que pode reconhecer que precisa de restauração é você mesmo. Eu posso falar para você aqui, você precisa de restauração. Você precisa voltar a ser quem você era. Você precisa voltar a ter um coração mais quebrantado. Mas eu posso dizer, mas o único que pode falar assim, olha, realmente eu preciso. O único que pode receber Jesus com alegria é você. O único que pode receber Jesus gostoso é você, porque em outra versão diz, e ele recebeu Jesus gostoso. O único que pode fazer isso é você, queridos. Zaqueu abriu a sua casa para que Jesus entrasse, mesmo sendo alguém imperfeito. Mas ele foi aperfeiçoado por Cristo e recebeu novamente a salvação. Ele estava perdido, mas foi achado. Talvez nessa noite estejamos perdidos, afastados, longe do caminho do Senhor, mas hoje você tem a oportunidade de receber Jesus de novo na tua casa. Receber Jesus de novo com alegria na tua casa. Você precisa voltar para Jesus, ou melhor, deixar Jesus voltar para a tua casa, para habitar de novo em você. Recebam com alegria nessa noite, queridos. Como diz bem a palavra, Ele está à porta batendo e esperando você abrir essa porta. Abre a porta da tua casa, queridos. Apocalipse 3, versículos número 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
O único que pode abrir a porta é você, queridos. Você tem oportunidade, nós temos oportunidade. O que Jesus vai fazer? Jesus vai restaurar a minha casa, Jesus vai restaurar a minha família, Jesus vai arrumar a bagunça que está. Só Ele pode fazer isso. Mas só se você abrir a porta do teu coração. Só se você abrir a tua casa. Só se Ele fala, eu estou aqui, estou batendo. A carta era para uma igreja, não era para um povo que estava lá fora no mundo. Era uma igreja que tinha expulsado Jesus de dentro da sua casa. E às vezes estamos assim, irmãos. A gente abriu portas para que o inimigo pudesse entrar. E a única forma dele sair é você abrir portas para que Jesus entre. Para que Ele faça uma obra maravilhosa na sua casa, na sua família. Para que você veja milagres na sua casa. Milagres na sua família, queridos. Você quer ver milagres? Então permita que Jesus sempre esteja na sua casa. Permita, irmãos. Olha, às vezes, olha, a arrumação dói. Sabe por que às vezes dói? Porque nós temos as nossas vontades. Mas eu prefiro ficar com a vontade de Deus porque ela é boa, perfeita e agradável. Vamos ficar de pé. Os músicos ficam à vontade para tocar um hino. Pastor Ney, vem cá. Vem cá, meu amigo. Deus que abençoe a tua família. Deus que abençoe a tua casa. Se é uma coisa que entristece o coração de um pastor, é ver uma família sendo destruída. Às vezes a gente traz uma palavra de Deus porque a gente espera ver milagre dentro da tua casa, queridos. A gente espera ver Deus agindo dentro da tua casa. Como eu falei, a palavra não foi para poder acusar você, mas a palavra foi para que a gente pudesse despertar. Para quem estou abrindo portas? Eu estou permitindo que o inimigo entre e eu não estou me dando conta disso, que a minha família está sendo destruída, que a minha casa está destruindo, ou eu estou sempre abrindo portas para que Deus faça uma obra maravilhosa na minha casa? Arruma a tua casa. Deixa Deus entrar que Ele vai fazer algo maravilhoso. Pastor Ney? Aleluia. Glórias a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo, Jesus, eu preciso de Ti. Diga agora, nesse momento, eu abro a porta do meu coração. Diga a porta da minha casa, a porta dos meus sentimentos, para que Tu venha entrar e fazer a obra que necessita ser feita. Diga agora, em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida a Tua graça. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor um pouco? Você aceitou abrir e deixar a graça de Deus entrar na sua vida? E essa graça é Jesus. As nossas casas está sendo agora abençoada por Ele. As nossas casas agora estão recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. E toda palavra colocada por Satanás agora já caiu por terra em nome de Jesus. Ele não vai mais entrar. Fechamos as portas para Ele e abrimos as portas para o Senhor. Oh! Faça morada em nós. Faça morada, Senhor. Faça morada na nossa casa. Faça morada na nossa casa, Senhor. Faça morada em mim, Senhor. Faça morada nesse momento, Pai.
Faça morada em nós, Senhor. Oh, aleluia. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em nós. Faça morada, Jesus. Essa é a hora, queridos. Essa é a hora de tirar o que não presta e colocar a verdade de Deus na nossa vida. Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Oh, aleluia, aleluia. Receba a bênção de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, continue com a mão no seu coração. Também seja, vai fazer uma oração também pela sua casa, pela sua família. Continue com a mão no seu coração. Tu és Deus poderoso, Senhor, que quebra cadeias, Deus. Tu age em favor do teu povo, quando o teu povo clama. Tu no seu trono, Senhor, se levanta. Levanta-te, Senhor, nessa noite, em prol dessas famílias, dessas casas, em prol do pai, em prol da mãe, em prol do filho, Senhor. Levanta-te, Senhor, nessa noite. Quebra todas as cadeias. Desfaz toda a artimanha do inferno. Joga por terra toda a ação do inimigo. E, Senhor, faz desse povo um povo vencedor. Pelo poder do nome de Jesus. A tua bênção seja estabelecida sobre cada casa. No poder do nome de Jesus. Que a tua bênção repouse. Que a tua presença invada essas casas, dissipando todo o mal. E que a tua paz reine sobre cada casa. Pelo poder do nome de Jesus. Age poderosamente, Deus. Nós confiamos em Ti. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que Tu és general de batalha e que desbarata toda a ação do inimigo. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por você ter vindo. Amém, amados? Deus abençoe sua vida ricamente. Terça-feira que vem estamos juntos aqui mais uma vez, falando sobre família. Pastor Maldo vai estar conosco aqui. Eu tenho certeza que você, nessa sequência de tempo que a gente está fazendo pela família, você vai ser muito abençoado, você e sua família. Amém? Estenda as suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por esta noite. Peço a Deus que da mesma forma que Tu nos trouxe aqui em segurança, nos leve debaixo dessa segurança. E que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Aplauda Jesus. Um abraço no seu irmão. Diga ele, vai em paz.